Eu fiquei surpresa porque na grande maioria dos mais de 7.000 comentários de um Reels que eu postei aqui sobre o comportamento do Roberto Carlos, as pessoas dizem basicamente a mesma coisa, que ele tem que parar de trabalhar, que já passou da hora dele se afastar da carreira. Só que essa discussão é muito mais complexa, é muito mais séria do que parece ser. E a gente tem que colocar o preconceito de lado e pensar de uma forma mais técnica. Quando nós falamos de pessoas idosas trabalhando, a pergunta correta não é até que idade ela pode trabalhar. A pergunta certa é se essa pessoa tem capacidade física, cognitiva para continuar exercendo essa função com segurança, se ela não está colocando outras pessoas em risco, se colocando em risco. E para responder isso, é essencial que todas as pessoas depois dos 60 anos façam avaliações de rotina, como testes cognitivos, avaliação física, porque muitos déficits são imperceptíveis para quem está convivendo ali com ele. Nem sempre vai aparecer como uma grande confusão mental. Às vezes vai surgir com mudanças sutis de comportamento, alterações de memória, perda de julgamento. E quando o familiar percebe, muitas vezes já houve problemas sérios, já tem dívidas enormes, pagamentos errados, decisões ruins, conflitos importantes. Eu vou dar até um exemplo real de um paciente que eu tive, que era um médico, que sempre foi uma pessoa muito séria, muito ética, muito respeitada, e com o tempo ele passou a assediar pacientes dele. E aí houve denúncias, ele teve consequências graves, só que depois da investigação médica, o diagnóstico dele foi de doença de Alzheimer, só que até fazer esse diagnóstico, aquilo foi tido como um desvio de caráter e ele teve muitos problemas e a família depois teve que resolver tudo isso juridicamente. Talvez se ele tivesse sido avaliado antes, muita coisa podia ter sido evitada ali no trabalho. O problema é que eu sei que muitas vezes o próprio idoso não aceita fazer exames ou ser avaliado. E se ele tem alguma doença, algum problema, se ele não oferece grandes riscos, o melhor caminho geralmente não é afastar também de forma brusca, mas planejar essa aposentadoria. E isso é importante porque os estudos mostram que a aposentadoria, quando acontece de forma muito abrupta e sem planejamento, pode acelerar o declínio cognitivo em algumas pessoas, principalmente quando o trabalho era a grande fonte de estímulo mental, a única forma de convívio social, de rotina e às vezes de propósito de vida. Muitos deles não fazem por dinheiro, fazem porque realmente era o propósito de vida deles. E isso vai aumentar a depressão, ansiedade, apatia e até acelerar, às vezes, um processo cognitivo que já estava começando. Então, o melhor caminho costuma ser adaptar a função, reduzir carga horária, ajustar as responsabilidades, especialmente quando aquele trabalho é muito importante para aquela pessoa.